mais de 18 mil reais. 50 mil reais em alguns meses. 32 mil reais, 223. Eu já faturei mais de 100 mil reais. Alguns minutinhos do seu ano para te mostrar algo que pode mudar a sua vida inteira. É só disso que eu preciso. O que você diria, por exemplo, uma pessoa que passa ali dos 20 até os 30, por exemplo, curtindo, ao invés de produzir algo e produzir riqueza e tudo mais. Eu imagino que na cabeça dela, como que ela pensa, né? Ela tá ali dos 20 até os 30, ela tá curtindo, ela fala assim, vou curtir agora, porque agora é o meu momento de maior saúde, de mais disposição e tudo mais. E pra depois não curtir mais. Uma pessoa que tá querendo criar riqueza e tudo mais, pensa um pouco contrário. Ela tá querendo não sacrificando um pouco a curtição agora da juventude, para quem sabe poder curtir depois, ter curtições mais legais, mais interessantes no futuro. Como é que você enxerga isso, assim? Por que o certo mesmo é curtir mais tarde e não agora? Eu até não vejo que o certo seja curtir mais tarde. É uma questão de escolhas se a pessoa vai colher as consequências daquela escolha. Seja desfrutar ali, né, dos 20 aos 30 anos, que é uma fase maravilhosa, e depois trabalhar até morrer. Ou do cara trabalhar que nem louco, dos 20 aos 30. Né? Claro que com equilíbrio, o cara vai desfrutar da vida também, vai aproveitar, vai viajar, vai conhecer lugares bacanas, vai cuidar da saúde e vai chegar ali com os seus 45, 50 anos com liberdade financeira. Cara, eu vejo meu pai tá com 64 anos. O cara é um guri ainda, assim. Tá com mais saúde que eu. Tô trabalhando pra caramba, assim. Se falar assim, pai, vamos caminhar ali 30 quilômetros. Ele chega no final melhor do que eu, assim. Com toda a certeza do mundo. Então, as pessoas, elas estão chegando bem e a gente quer, muitas vezes, antecipar ali os sonhos. Né? E o tempo é uma das coisas mais poderosas que tem na vida da gente. Então, por exemplo, uma pessoa que fala assim, não, eu só vou curtir e eu vou deixar para começar a estudar, vou colocar o filho na escola só quando ele estiver ali com 20 anos. Ele poder aproveitar a infância, poder só desfrutar desse momento. Né? Deixa o cara fazer o que ele quiser até os 20 anos. Ele não vai ter a mesma capacidade ali cognitiva de aprender do que uma criança que está estudando ali dos 4 até os seus 20 anos. Consegue absorver muito mais. Aquilo ali é uma esponja. Né? Mesmo vale para investimentos. Se você começa a guardar dinheiro muito cedo, aquele dinheiro, cada R$1 que você vai guardando, ele está trabalhando para você. Então imagina ali R$1 trabalhando. Você começa ali com 30 anos, ele vai trabalhar durante 30, durante 40 anos. Se você começa ali com seus 40, por exemplo, ele vai trabalhar só durante 20, durante 30. E cada real ali ele vai gerando mais reais, né? Então é como uma empresa que está em expansão. Você investir o seu dinheiro, você acumular patrimônio. Isso tem um efeito exponencial. Cadê a câmera até, Lutz? Então ele tem como se fosse um efeito exponencial, né? Que aquela curva ela começa que parece que não está acontecendo nada. Daqui a pouco isso aqui explode. Se você demora mais, você vai arrastar tudo isso para o lado. Uma vez que você arrastou tudo isso para o lado, vai acabar demorando mais tempo ainda. Então é a diferença ali do cara, em vez de se aposentar com seus 42, ele vai se aposentar ali talvez com 52, com 55. E a gente é um ser de hábitos, né? Se você não forma um hábito bom dos 20 até os 30 anos, vai ser difícil você guardar dinheiro dos 30 até os 40. A gente vai ficando mais cansado. A fase mais produtiva do ser humano é dos 20 até os 40. A gente vai perdendo aquela disposição, aquela energia, aquela vontade. Muito mais difícil. O cara... Por exemplo, eu queria pegar meu pai agora com 60 anos e falar assim, você vai pegar voo de madrugada, vai para São Paulo, aí você vai organizando coisa no Instagram, vai postando, e foto e responde pergunta, e tem que cuidar dos teus clientes. Então você vai respondendo os clientes, vai organizando tudo, o cara vai chegar morto, né? Porque já fez isso durante muitos anos na vida. Um cara ali de 20, 30 anos chega tranquilo. Então, muitas vezes a gente subestima essa nossa capacidade ali de equilibrar bem as coisas. Ano passado, por exemplo, foi um dos melhores anos da minha vida, se não foi o melhor. Por quê? Eu viajei muito, cara. Sempre fui um cara que gostou de viajar. Viajar é bom, eu acredito que todo mundo que tá aí deve gostar de viajar. Quem não gosta tem que viajar mais. Eu amo, cara. Pra pegar o jeito ali. Cara, eu viajava pra visitar meus clientes, assim. E era uma das coisas mais legais, porque é muito parecido com o que a gente tá fazendo aqui.
A diferença é que a churrasqueira estava acesa ali, tinha, Duas churrasqueiras. tinha uma cerveja gelada. Às vezes era conversa até 2, 3 horas da manhã, era passeio, era café, era almoço, com pessoas que eu sou apaixonado, são meus clientes. E viajando, conheci quase todo o Nordeste, vim para São Paulo algumas vezes, conheci Cuiabá, que é um lugar que eu nunca pensei em conhecer, no estado do Mato Grosso, para Curitiba, Criciúma, então rodei pra caramba ali o Brasil e falei, olha, que oportunidade maravilhosa, como trabalhar é bom no final das contas. Pô, o cara chegava cansado, chegava destruído. Até porque se eu ia viajar uma semana visitando o cliente, eu tinha que produzir o que um assessor normal produz em um mês, que já é uma questão de trabalhar 10, 12, 14 horas por dia em 3 semanas. Então eu tinha que jogar para 12, 14, 16, porque eu tinha que atender todos os meus clientes em menos tempo. Trabalhar final de semana, às vezes é 11 horas da noite, meia-noite. Você não está trocando ideia com algum cliente que é mais brother, mas é trabalho, você está resolvendo alguma situação. Mas tudo acaba fazendo muito sentido e valendo muito a pena quando você olha para trás e vê o somatório. Você fala, foi um ano que eu ganhei muito bem, que eu me aproximei de pessoas fantásticas. Né? Eu falo que talvez a melhor parte da minha profissão não é nem viajar. Viajar é bom, mas a melhor parte é que eu consigo me conectar com pessoas incríveis. Assim. Pessoas extremamente bem-sucedidas, que muitas vezes me impedem de cometer erros. Você pega, a maioria dos meus clientes já são mais velhos. Né? Pessoas que acumularam patrimônio, que tiveram sucesso nessa parte da vida. Então, você escutar as histórias, o cara te pontuar onde ele errou, onde ele acertou, você fala assim, bom, onde ele errou eu provavelmente não vou errar. Então, ele vai me passando atalhos ali da vida que eu vou reunindo todo aquele conhecimento e evita que eu acabe caindo em algumas armadilhas que ele caiu no passado. Aí, se o cara atende ali 80 famílias, vai conversar ali com 80, 100 clientes, o cumulativo desse conhecimento é um negócio sensacional, porque você fala assim, poxa, olha que profissão incrível que o cara trabalha. Que foi um dos principais pontos que eu comecei a ponderar na hora de tomar essa decisão. Né? Eu falei assim, como é que vai ser meu cotidiano se eu for para uma obra, se eu tiver uma construtora? Pois é. Eu não ia ter esse tipo de conversa, esse tipo de privilégio de desfrutar da companhia de pessoas que atingiram resultados incríveis e que têm muito para me ensinar. Né? Então, é um benefício que eu consigo colher que eu vejo que faz muito sentido. Né? Rafa, cara, você falando isso... E algo que eu admiro muito, pessoas assim, é que você realmente sacrificou, né? Muitas coisas, muito tempo, pelo menos, para poder dar esse gás necessário. O que você atribui isso, assim? O que você pode falar para alguém que quer fazer esse esforço a mais, mas às vezes fala assim, é muito difícil, é complicado e tal. Perfeito. Vejo que assim, a palavra difícil é uma palavra que poucas vezes que eu encontrei na vida. Assim, até quando você analisa a situação, você vai ver que não é muito difícil. Difícil é você perder uma pessoa que você ama. É você ter um problema sério de saúde. Isso é difícil, é foda pra caramba. Agora, trabalhar 12 horas por dia, 14 horas por dia não é difícil. É trabalhoso. Sabe? E o trabalhoso, às vezes, as pessoas confundem. Difícil é aquilo que, poxa, como é que eu vou executar isso? Você não sabe muito bem como fazer. O trabalhoso é aquilo que você fala assim, bom, vai demorar para eu chegar. Mas se eu for caminhando, eu consigo executar aquilo. Eu vejo muito uma questão de você colocar onde que você quer chegar. Então, beleza, eu quero conseguir juntar ali R$1 milhão porque eu vou conseguir ter mais conforto. Ou eu quero chegar num determinado patamar da minha carreira. Isso pode servir, inclusive, para esportes. Eu quero atingir a performance X. Quero conseguir correr 20 quilômetros. Né? Meia maratona. E aí, muitas vezes, você vai começar a negligenciar alguns pontos específicos. Às vezes, você vai passar menos tempo com a família, menos tempo com a namorada. Você vai deixar de estudar coisas que eram importantes, porque você está focado em trabalhar mais horas, então você tem menos tempo para estudar. Muitas vezes você vai parar de cuidar tanto da saúde, você vai dormir menos, vai deixar de almoçar, você vai se alimentar pior, ali como um todo. Então, é importante você traçar ali o que você quer chegar, o tempo que você imagina, e geralmente as pessoas subdimensionam esse tempo. A gente fala assim, vou chegar em 1 ano, vai levar 1 ano e meio, 2, porque a gente acha sempre que as coisas são um pouco mais simples ali. E na verdade é simples, mas a gente acha que as coisas vão dar menos trabalho. E você começa a ver que tem um monte de obstáculos ali, você fala assim, não, vou precisar colocar mais energia e mais tempo. Porém, quando as pessoas olham para 10 anos, elas acabam fazendo a conta errada ao contrário. Ali. A pessoa acha que ela não vai conseguir fazer tanta coisa assim em 10 anos. Cara, consegue. verdade. Então, para prazos curtos, a gente erra para menos. Né? A gente fala, se for levar menos tempo para fazer isso. Para prazos longos, né, a gente às vezes erra para mais. Eu acho que vou levar uns 20 para fazer isso. E às vezes chega em 10.
Então, essa é uma questão bem interessante ali da beleza do longo prazo, que entra justamente naquele fator exponencial que a gente já conversou. Às vezes muitas vezes você, quando vai medir a quantidade de trabalho que você precisa, você mede pela pessoa que você é hoje. Mas você não consegue, muitas vezes, projetar a pessoa que você vai se tornando no processo. Entende? Então a gente vai adquirindo uma porção de skills, a gente vai adquirindo networking. Eu falo que a coisa mais valiosa que eu tenho na minha vida são as pessoas boas que eu reuni. Assim, isso é uma tremenda de uma verdade, assim, porque eu vou contando assim, eu falo assim, poxa, isso aqui é o meu baú do tesouro, essas pessoas aqui, porque é ali que tá tudo que eu preciso, sabe? O cara ter essas pessoas de confiança ali próximo. E aí o cara vai caminhando, vai desenvolvendo os objetivos, mas pontuando ali de como o cara faz essa regra, porque senão vira uma situação meio suicida ali, né? De simplesmente, não, vou acelerar até o infinito. Estabelece onde você quer chegar e coloca um prazo. E quando você chegar lá, você vai querer mais. Assim, então, você fala assim, eu quero ganhar R$20 por dia com o YouTube. E para isso, se eu precisar ficar sem almoçar, eu vou ficar sem almoçar. Só que às vezes você acha que isso aí vai levar 4 anos e você chega em 2. E aí você fala assim, não, agora eu quero 40, 50, quero começar a ganhar R$1.000 por dia. E aí você tá naquele envolvimento, né, com a situação que... eu sou um cara muito workaholic, então eu já pequei muito para esse lado e fui aprendendo em terapia a começar a organizar, né? Deixar todo o resto de lado, eu só trabalhava, colocando outras coisas na minha vida. Então, quando você estabelece um prazo, não, eu vou ficar sem almoçar e negligenciar a minha saúde até aqui. Eu vou deixar de passar tempo com a minha família, mas é só até aqui. Depois você conseguir retomar essas coisas. Então, você vai entrando naquela situação e quando vê, acabou a tua vida e você só trabalhou. Que também não é a ideia, né? Tem que construir coisas grandiosas como um atleta olímpico, né? Você vê que o cara ele dá um gás ali, ele participa de 5, 6 Olimpíadas e depois, o Michael Phelps, por exemplo, depois o cara se aposenta, porque Verdade. fala assim, não, agora é o momento das outras coisas da vida, desfrutar das outras caixinhas, né? Porque senão o cara ficava ali só tentando bater o próprio tempo, né? Já não tinha quem para concorrer com o cara. Eu fico pensando na pressão psicológica, porque esse cara não pode pegar segundo de jeito nenhum. O pessoal quer que ele seja melhor que ele no ano passado. Se ele pega segundo, pensa na quebra de expectativa. Como é que não era a cabeça de um cara desse? Então, acho que o principal ponto é você dar um gás, dar tudo de si, ali, aquilo que dorme e acorda pensando nisso. Só que estabelece um lugar que você quer chegar e prazo. A partir dali, você não vai acabar complicando a tua vida pro lado contrário. Ali, de acabar caindo num burnout... ou de, no final das contas, ser um cara extremamente bem sucedido no ponto de vista financeiro, mas é um péssimo filho, um péssimo pai. Sabe? Que eu vejo que são coisas igualmente importantes ali na vida, né? O dinheiro tem que servir a gente, não virar algo que a gente está sempre buscando, sempre indo atrás ali sem muito precedente, né?